Fala pessoal, bem-vindo a mais um Day Trade sem ilusão e eu já quero logo aqui de cara emplacar um cenário para você raciocinar aqui comigo. Imagina o seguinte, o trader armador, ele vai lá, abre o Profit Chart dele às 8h59, ele já clica numa compra no primeiro candle de abertura do mercado. E ele acaba servindo de liquidez porque quem chegou às 8h30 ficou de fora e já tinha um plano para fugir disso. E hoje você vai receber exatamente esse plano. Então vamos lá. O preço de ajuste, ele não é uma linha qualquer no gráfico. É o valor que a B3 compensou financeiramente todas as posições dos grandes players no final do dia anterior. E quem estava comprado acima desse ajuste recebeu, quem estava vendido abaixo acabou pagando essa posição. E isso cria uma memória institucional para o dia seguinte, para o próximo pregão. E o preço ele sempre tende a visitar esse ajuste antes de poder definir uma tendência, porque é ali que o dinheiro institucional tem uma dor real. E quem sabe aonde que está esse ajuste tem um mapa. E quem não sabe acaba operando no escuro. Você quer operar com mapa ou no escuro? Então você tem que decidir. E no final desse episódio aqui, eu vou te trazer um critério exato para você saber qual que é a notícia do calendário econômico que vai movimentar o mercado, qual que você pode ignorar com segurança e o que realmente você precisa ficar atento. Então vamos lá. O preço de ajuste, ele é a nossa âncora local. Então existem duas variáveis globais que complementam uma hipótese de abertura. A primeira âncora que você utiliza é o apetite ao risco global. Antes de você olhar para o gráfico brasileiro, a primeira pergunta que você tem que fazer é: qual que é o humor do mercado hoje? Qual que é o humor que ele está agora? O S&P 500 futuros, por exemplo, ele te responde isso. Quando ele está numa queda muito forte, o Ibovespa ele acaba abrindo o pregão numa defensiva. E não é por conta de uma simples análise técnica local, mas porque esse fluxo do capital ele sai de risco globalmente. E o mini índice ele segue esse fluxo antes de seguir qualquer nível gráfico. E agora, a segunda âncora é o seguinte: setores que vão definir a direção do índice naquele pregão. O Ibovespa, como você já sabe, ele tem uma concentração muito pesada em commodities e também em bancos. Então, por exemplo, se o petróleo Brent está em alta, o petróleo vai acabar abrindo comprador. Se o minério de ferro está em queda, a Vale vai acabar abrindo vendedora. E quando os dois maiores pesos do nosso índice apontam para direções opostas, o dia vai ser de range. Então você tem que saber a máxima e a mínima. E o range no day trade ele exige muito mais seletividade. Então, por muito tempo, o padrão de preparação ensinado nos cursos de day trade aqui no Brasil era você simplesmente verificar se o mercado americano estava em alta ou em queda, sem um critério de pesos entre essas variáveis. E os operadores que adicionaram o mapeamento do preço de ajuste e das âncoras setoriais antes de começar o seu pregão, eles relatam que tiveram uma redução nessa frequência de entradas contra esse fluxo dominante na sessão de operação e diminuíram drasticamente a quantidade de stops que eles tomavam naquela primeira hora, naquela abertura de mercado. Então isso significa que a abertura do pregão ela não é um evento imprevisível. É a resultante de algumas variáveis disponíveis para leitura que você pode fazer antes das 9 horas da manhã. E quem não leu acabou chegando tarde demais para uma decisão que já havia sido tomada. 3 minutos de leitura antes das 9 horas e você já consegue descobrir se o dia tem uma tendência clara ou se ele simplesmente vai se lateralizar. E quem não faz essa leitura acaba descobrindo durante o pregão, com o seu capital em risco. E na grande maioria das vezes você já sabe qual que é o desfecho dessa história. É um stop na cara. Eu vou te mostrar aqui agora duas marcações que você precisa fazer antes de abrir o pregão. A primeira delas é o preço de ajuste antes da véspera. Então você vai marcar como uma zona e não como uma linha. Esquece, tira isso do seu vocabulário de trader. Você não vai marcar mais as regiões como linha, você marca a zona. E é a âncora da memória institucional do dia, essa região que você marcou. A segunda é a mínima, a máxima e o fechamento do dia anterior. Porque o campo de batalha da sessão vai ser exatamente ali. Rompimento da máxima com volume sinaliza força e o teste na mínima da abertura sinaliza uma pressão vendedora. E essas duas marcações, elas levam 5 minutos para você fazer, até menos, você consegue fazer em 2 minutos. E elas que vão definir o contexto do primeiro trade que você vai fazer naquele dia. E agora eu vou te passar aquele critério que eu prometi. Então você vai filtrar o seu calendário econômico por alto impacto. Se você ainda não utiliza investing.com, vai lá em calendário econômico e aí você vai filtrar por 3 estrelas ou 3 touros. É o que vai aparecer lá para você. E o que você vai observar? Payroll, decisão do Fed, Copom e IPCA.
Então, para cada um desses eventos de alto impacto, você vai marcar 15 minutos antes e 15 minutos depois como uma zona de congelamento. Você vai aguardar o que, que o mercado vai te dizer. E nesses 30 minutos, nenhuma posição você entra, porque você não quer entrar nessa volatilidade muito alta. Então, esse critério do calendário com essa zona de congelamento, ela deixa de ser uma percepção e passa a ser um protocolo que você tem diariamente com as suas operações. Então, você aplica isso antes do mercado abrir e não durante o pregão. Isso significa que a maioria daqueles stops que você toma, principalmente por conta de volatilidade de notícia que você não mapeou antes, você descobre que é um problema de pré-marketing super resolvível. É só você ir lá e mapear isso. E não de gestão de risco. O problema não é esse. Então, pessoal, o que fica aqui de ensinamento é o seguinte: construir essa hipótese antes de você alocar o seu capital no trade, mapeando essas variáveis que são verificáveis, é o mesmo princípio que governa qualquer decisão séria de uma alocação patrimonial. Então esse é o ensinamento que eu quero deixar aqui para vocês hoje. Nós finalizamos esse episódio por aqui e até a próxima semana do Day Trade Sem Ilusão.